Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral e hoje é um vídeo aqui meio polêmico, né, que a gente pode chamar assim. É a pergunta: quem é o maior ídolo da história do Fluminense? Eu vou fazer aqui nesse vídeo a minha ordem, aquela que eu acredito que seja da maioria dos torcedores. Mas se a sua não é, você vai vir aqui embaixo, vai colocar nos comentários a sua ordem dos 5 maiores ídolos do Fluminense, beleza? Eu quero saber a sua opinião, quero saber a opinião da torcida tricolor. Pra ficar bem claro o critério aqui utilizado, né? Eu utilizei 5 fatores como critério para definir quem era o maior ídolo do Fluminense. O primeiro critério: os números, como por exemplo, número de jogos, ou número de gols, ou número de jogos sem sofrer gols, caso sejam goleiros, né? O segundo: a qualidade dentro das 4 linhas, o quão bom era esse jogador e qual a importância nacional dele. Não adianta ser ídolo do clube, mas ninguém conhece, né? Terceiro critério: os títulos e as campanhas importantes com o Fluminense. O quanto de títulos esse jogador ganhou, qual foi a época que ele jogou, o quanto está marcado ele nos títulos do Fluminense. O quarto: a identificação do jogador com o clube. Não adianta ficar dividindo o ídolo com outro clube, não. E por último, o quinto: o quanto esse jogador está nas memórias do torcedor. O quanto o torcedor lembra de coisas que esse jogador fez e, mais ainda, lembra de imagens visuais, de gols ou de defesas ou de desarmes que ele fez. E com base nisso, finalmente vou começar a lista agora. Na quinta colocação, o quinto maior ídolo do Fluminense é o senhor Roberto Rivelino. Provavelmente um dos melhores camisas 10 da história do Fluminense. Rivelino entra aqui também pela importância da equipe em que ele jogou, a famosa máquina tricolor de 75, 76, bicampeão carioca. O mestre Riva, como também é conhecido, tem 2 títulos cariocas pelo Fluminense, 2 boas campanhas em Brasileirão, chegando até a semifinal. Um Brasileirão que era muito concorrido na época. A campanha na semifinal não era ruim, era algo bom. Ele está na memória do torcedor como o craque de uma das maiores equipes do século no futebol mundial. Aquela máquina tricolor é reconhecida dessa forma, e por esses fatores ele até poderia estar numa posição acima nessa lista. Por exemplo, quem que não lembra do elástico dele naquela partida contra o Vasco, né? Ele é conhecido como o inventor do elástico e eternizou isso com a camisa do Fluminense. Ou então da estreia de Rivelino, um hat-trick contra o seu ex-clube, contra o Corinthians, em um 4-1 no Maracanã com direito a golaço e tudo mais. Zé Mário, grande bola para Riva. Olha o gol! Na trave, o gol! Terceiro gol de Riva para o Fluminense! A bola que o Zé Mário deu para o Rivelino foi um negócio incrível! Porém, sempre tem um porém. Rivelino não poderia estar posições acima por causa de 2 problemas que ele tem quanto a isso, né? O primeiro é que ele não é identificado apenas com o Fluminense. Na verdade, Rivelino parece ser mais ídolo do Corinthians do que propriamente do Fluminense. O jogador tem uma história muito grande com o clube paulista, e essa divisão, pelo menos pra mim e pra maioria dos tricolores, incomoda. Você dividir ídolo meio que não dá, né? E segundo, que os números de Rivelino não são tão altos. Ele ficou mais ou menos 3 temporadas no Fluminense, jogou 159 jogos, foram 102 vitórias, é até um bom número isso, mas marcou 57 gols, ou seja, não deixou números históricos na clube tricolor. A quinta posição tá de bom tamanho pra ele. E agora a quarta colocação. E ela é de Wellington Pereira Rodrigues, o famoso Gum. Sabe aquela máxima de todo mundo adora fulano, mas só depois que ele morreu? Meio que a gente pode fazer essa analogia na situação de Gum. Obviamente não falando da morte dele, mas falando dele se aposentar do Fluminense. Muitos torcedores que não valorizam a história de Gum hoje, quando ele se aposentar e perceber tudo que o jogador fez no Fluminense e fez pelo Fluminense, vai perceber que o cara é um dos maiores ídolos do clube, sim. E aqui é o ponto pra eu relembrar. Se você acha que tá errado tudo isso que eu tô falando, tá tudo idiota, essa é a minha lista. Aqui nos comentários tá disponível pra gente interagir e você colocar a sua lista. Eu quero ver a sua lista. Gum entra na quarta posição porque, além da relação incrível que ele tem com o Fluminense, por exemplo, eu queria muito estar segurando o copo dele aqui agora, que será vendido no Maracanã, no jogo contra o Palmeiras, mas eu tô gravando um dia antes, então finge que tem um copo aqui.
Apesar da parte técnica dele não ser tão vistosa, a gente sabe que ele não é nenhum zagueiro de seleção brasileira. Gum se destaca em outros dos pontos primordiais. Nos números, por exemplo, ele é um gigante. Atualmente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele tem 388 jogos com a camisa do Fluminense. E com isso é o 14º jogador que mais vestiu a camisa do clube tricolor. Só que, pegando a média de jogos que faltam ali até o final do ano e quantos desses jogos ele deve jogar, provavelmente ele termina o ano como o 8º ou 9º jogador que mais vestiu a camisa. E além do número de partidas, mesmo sendo um zagueiro, tem 27 gols com o Fluminense. E boa parte desses gols estão marcados na cabeça da torcida como gols históricos de raça e nos últimos minutos. Se o Fluminense hoje tem um mascote do Guerreirinho, se o Fluminense hoje é sinônimo de time de guerreiros, ninguém canta essa música time de guerreiros e não faz referência ao Fluminense. Boa parte disso também está marcado na história de Gum do Fluminense. Além dele participar das duas campanhas épicas de 2009, a arrancada no Brasileirão, o vice da Sul-Americana, e ser bicampeão brasileiro em 2010 e 2012, também ganhou a Primeira Liga em 2016 e ganhou o Campeonato Carioca de 2012. Ou seja, títulos também não faltam para ele. Eu até acredito que Gum tinha um potencial para estar muito acima nessa lista se ele fosse um ótimo zagueiro, fosse um zagueiraço. Mas como a gente sabe que ele é um zagueiro na média do futebol brasileiro, a idolatria se deve a esses fatores que eu citei antes. Não tem volta, mas não só do tricolor, todo o Brasil. Ganhar do Corinthians aqui dentro é quase impossível. Nós vimos, para nós é muito claro, que se fosse pro Flamengo ou pro Corinthians teria dado. O Fluminense eles não estão dando, mas enfim. E assim, nós somos na nossa torcida, nós não estamos comemorando o empate, nós queremos vencer. Nós estamos agradecendo o apoio que eles fizeram durante todo o jogo. Primeiro tempo 0x0, apoiando, gritando, muitas vezes calando a torcida do Vasco aqui dentro. E mesmo depois perdendo, continuam apoiando, acreditando. E no final nós pudemos empatar o jogo. Não comemoramos empate aqui com o Vasco. Agradecemos ao nosso torcedor pelo apoio. Na terceira colocação, uma unanimidade. Benedito de Assis da Silva. Todo mundo conhece ele pelo sobrenome, obviamente, Assis, o famoso, pelo casal 20 com Washington na década de 80, mas ao meu ver, desvencilhando um do outro, eu vejo que o Washington era um pouco mais jogador e Assis foi um pouco mais ídolo. Eu que conheço um pouco mais talvez que vocês, vai falar desse excepcional jogador que é o Assis, esse grande homem, porra. Tu vê a alegria imensa que ele nos dá e dá essa torcida maravilhosa que é a torcida do Fluminense. Assis chegou no Fluminense em 1983, jogou 4 temporadas e saiu em 1987. E nesse tempo, pelo Fluminense, ele configurou a sua idolatria, que permite ser colocado como terceiro da lista em alguns pontos. Primeiro, que ele é um dos jogadores que o tricolor tem mais vívido na memória como ídolo e ótimo jogador. Tem gols históricos, como por exemplo a sequência ali do bicampeonato de 83 e 84, quando ele fez os gols do título contra o Flamengo, e ganhou também um apelido da torcida tricolor, foi chamado de Carrasco por causa dessas duas finais. Um outro ponto também interessante é que Assis é só nosso. Por mais que ele e o Washington tenham começado ali se destacando em 82 com o Atlético Paranaense, tenham feito uma campanha boa no Brasileirão, falar de Assis e o Washington, ou falar de Casal 20, ou falar de Assis sozinho, é referenciar ao Fluminense. E além de toda a qualidade com a bola nos pés, que marcou época no Fluminense na década de 80, Assis também é multicampeão pelo Fluminense. 3 cariocas seguidos, 83, 84 e 85, e o primeiro título do Campeonato Brasileiro. À época o Fluminense só tinha ganho a Taça de Prata, que ainda não era reconhecida como Campeonato Brasileiro. E Assis jogou aquela final, jogou o campeonato inteiro, foi um dos craques do time, e o Fluminense foi campeão em cima do Vasco, no Brasileirão de 1984. A única baixa é que pelo tempo que ele ficou no Fluminense, ele não deixou tantos números assim vistosos com a camisa do Flu. Foram 180 jogos em 4 temporadas e 57 gols marcados. Eu até acredito que se Assis permanece no Fluminense mais alguns anos, sem ter ido tentar a vida lá fora, ele seria um ídolo maior do Fluminense, porque teria muito mais histórias, muito mais títulos provavelmente, e também teria números muito mais vistosos. E agora, não só a segunda colocação, mas também a primeira. Eu vou decidir o primeiro aos poucos, não vou revelar rápido não, porque foi difícil pra caraca.
É óbvio que vocês já sabem os dois que estão aqui, né? De um lado, o famoso goleiro da década de 50, Carlos José Castilho, e do outro lado, o artilheiro multicampeão Frederico Chaves Guedes. E eu estabeleci aqueles 5 fatores principalmente para utilizar nessa comparação. Quem era o maior ídolo do Fluminense? Castilho ou Fred? Vamos ao primeiro fator, os números. Nisso, Castilho é recordista no Fluminense. Jogando no Fluminense por 19 anos, foram 698 partidas. Ele chegou em 1946 e saiu em 1965. Mesmo sendo goleiro lá nas décadas de 40, 50 e 60, que eram décadas de muitos gols, né, times muito ofensivos, e goleiros não tão treinados ainda, Castilho ficou 268 partidas sem sofrer gols. Logicamente que não foram partidas seguidas, mas no universo de 700, ele ficar 270 sem sofrer gols é um número muito alto para aquela época. Já Fred ficou bem menos tempo que Castilho, né? O artilheiro chegou em 2009, saiu em 2016 e ficou ali 7 temporadas e meia no clube. Nesse tempo ele jogou 288 partidas e fez 172 gols. Uma média bem alta até para um centroavante brasileiro nessa época agora. E graças a isso conseguiu colocar seu nome em alguns recordes do Fluminense, como por exemplo é o maior artilheiro do clube em campeonatos brasileiros, 91 gols. Outro fator é a qualidade futebolística de cada jogador, e esses dois se destacam também nisso. Por exemplo, Fred era uma promessa do Cruzeiro. Em 2004, quando subiu profissional, foi artilheiro de Copa do Brasil, jogou 2 Copas do Mundo e marcou 1 gol em cada. E além das Copas do Mundo, né, ele jogou 2006 como reserva e 2014 como titular, também se destacou muito na Copa das Confederações de 2013, principalmente naquela final contra a Espanha, quando ele marcou 2 gols. Em profundidade para Neymar, deixou passar, Fred apontou, atirou, entrou. Gol! Apesar disso, ele ficou marcado por ser um cone na Copa de 2014, né? Pegou esse apelidinho que a mídia brasileira pegou o cara pra Cristo, né? Mas se ele marcasse bem, como Gabriel Jesus, que deveria jogar de volante, aí ele não seria criticado não. Mas como ele marcava gols, marcou 2 gols em Copas, aí ele era criticado. Momento pistola, rapidinho. Voltamos ao vídeo. Só que, mostrando que tem muita qualidade futebolística, Fred volta da Copa do Mundo, linchado por todos os brasileiros e é só artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2014. Já o goleiro Castilho, no período em que foi profissional, disputou nada mais, nada menos do que 4 Copas do Mundo. Até hoje, nenhum brasileiro tem mais Copas do Mundo do que ele. Esse feito foi conseguido só por 7 brasileiros e jogando pelo mesmo clube 4 vezes, só Castilho e Pelé. Ele estava na campanha de 1950, era o reserva do goleiro Barbosa, que falhou na final, era o titular na Copa do Mundo de 1954 na Suíça e era reserva de Gilmar na Copa de 58 e na de 52 no bicampeonato brasileiro. Porém, o que muito se falava na época era que Castilho não era um goleiro tão bom na seleção quanto ele era no clube. E se ele, não sendo um goleiro tão bom na seleção, foi para 4 Copas, imagina então o que ele não fazia no Fluminense, né? Que se sendo não bom ele vai para 4 Copas, sendo bom então... Dizia-se que na seleção, ao contrário do Fluminense, Castilho não conseguia ser o goleiro das defesas milagrosas. Além disso, ele ainda era um goleiro à frente do seu tempo. Muitos goleiros na época eram meio que fáceis até fazer gols, eram inexperientes, falhavam muito, e Castilho desenvolveu uma técnica, além dele ser milagreiro, né, ele falava que era milagreiro, ainda tinha o fato dele ser pegador de pênaltis. Ao todo, ele pegou 24 na carreira, que é um número alto até mesmo para os dias de hoje. Passando para a questão de identificação com o clube, e aí Castilho, né, extrapola isso tudo. Foram 19 anos jogando no Fluminense e sendo destaque, indo para a Copa do Mundo e sendo um dos melhores jogadores e conquistando títulos. É como se hoje o craque do Fluminense estivesse aqui desde 1999, sendo craque em todos esses anos. Resumindo, é algo de doido. E fica evidente todo esse ponto de identificação com o clube naquela famosa história dele ter amputado o dedo, porque a recuperação seria de 2 semanas. Se ele não amputa o dedo, a recuperação seria de 2 meses e ele quis voltar logo aos gramados. Castilho é, inegavelmente, o jogador mais identificado com o Fluminense. Não à toa é dele o busto na entrada da sede social em Laranjeiras. Porém, Fred também é muito identificado com o Fluminense, né? Ele não fica pra trás. Até porque se ele não fosse muito identificado com o Fluminense, ele nem tava nessa posição aqui agora de disputa com Castilho. O canto "O Fred vai te pegar" pegou durante 7 anos na arquibancada e isso só mostra
mostra também o quanto o Fred, não só fora dos gramados, mas principalmente dentro dos gramados, escreveu seu nome na história dos títulos marcantes do Fluminense. Falar do Brasileirão de 2012 sem falar de Fred, você perde 50% do título. Relembrar também a campanha na Sul-Americana de 2009, conjunto com a arrancada no Brasileirão, sem falar de Fred, fica faltando muita coisa. Isso na minha cabeça. Eu sei que um dia, daqui 4 anos, não sei, 5 anos, 6 anos, eu também posso sair. Mas eu vou sair como jogador, né? Sair do Fluminense, eu não saio nunca mais. Então, tipo, tá marcado. Eu sei que nós vamos passar pelo clube e vai ficar o Fluminense, que é maior do que tudo, maior do que qualquer patrocinador, do que qualquer jogador. E quero olhar para dentro da história do Fluminense, que é o principal, e falar, pô, tenho pelo menos uma páginazinha ali, eu tenho. Pô, fiquei 10 anos no clube, 11 anos no clube, como jogador. E depois, se der para eu ficar o resto da minha vida fazendo alguma coisa aqui, nem que seja para sentar na arquibancada para ver os treinos, com certeza o Fluminense eu não saio nunca mais. Nessa questão de identificação, o que pesa é que Fred passou muito tempo dele no Fluminense, até ali em 2014 mais ou menos, falando que era cruzeirense, não comemorando gols contra o Cruzeiro. É óbvio que no final da história a gente sabe que ele se declarava tricolor já, tanto que se ele fosse cruzeirense mesmo, não teria ido para o Atlético Mineiro quando deu aquela confusão com o Clever Coupe. Confusão essa que também é um outro problema. Fred saiu de uma maneira conturbada no Fluminense. É óbvio que hoje a gente entende aquela situação, mas na época, se ele não saísse, a idolatria seria disparada mesmo. Até hoje, eu confesso que acho estranho ver Fred com a camisa do Atlético Mineiro. Meu salário é muito bom, tenho 20 meses de imagem atrasado, que é uma grana muito grande, mas mesmo assim eu me dedico diariamente por isso aqui. E me exponho por causa do meu grupo, por causa desse clube, entendeu? Então, quando vai falar de eu vou querer entrar na frente, então por isso que eu me desgasto, mas a diretoria tem que estar mais presente, tem que estar mais organizado, para o futebol do Rio não ficar ruim. E eu preocupo com o meu lado, não sei como é que vai ser aqui o ano que vem. E por último, 2 pontos que eu considero os que foram os mais na balança aqui para decidir quem era o maior ídolo do Fluminense. Os títulos e as campanhas históricas e a identificação na memória, os momentos em que esse jogador marcou a torcida tricolor. Castilho conquistou 3 campeonatos cariocas, 1951, 1959 e 1964. Também ganhou 2 torneios de São Paulo, 1957 e 1960. E é claro, ele era o goleiro no título da Copa Rio de 1952. Além desses torneios oficiais, ele ganhou uma infinidade. Quando eu digo uma infinidade mesmo, que são muitos torneios extraoficiais. Na época tinha muitos torneios amistosos, né? Porque como não tinha um torneio nacional que consumisse o calendário o ano todo, como a gente tem o Campeonato Brasileiro hoje, os clubes faziam excursões e jogavam vários torneios fora do Brasil e dentro do Brasil mesmo. E Castilho, junto com o Fluminense daquela época, ganhou vários desses. Isso faz com que ele tenha um ótimo currículo. O problema é o quanto disso você, torcedor tricolor, sabe que aconteceu, e melhor, o quanto disso você, torcedor tricolor, já viu. Você sabe de quem foi gol, você sabe o que aconteceu nesses jogos, quantas defesas, lembra de alguma defesa histórica de Castilho? O fato disso tudo não estar documentado em áudio e vídeo complica um pouco o fato de Castilho ser mais ídolo no Fluminense. E o fato dele ser goleiro ainda complica muito mais isso, porque alguns gols estão documentados, mas defesa de goleiro ninguém na época se preocupava em documentar. E é claro que todo mundo sabe que as lembranças, né, os vídeos, são os principais fatores pra gente lembrar das coisas. Os ídolos de Botafogo, Flamengo e Vasco têm muitos vídeos, tá acessível esses vídeos. Tudo bem que Mané Garrincha era da época ali de Castilho, mas pelo fato dele ser um meia ofensivo, um atacante, tem muito mais vídeos. E o fato também dele ter sido o principal cara daquela conquista de 1962. E no caso de Roberto Dinamite, Romário e Zico, por exemplo, que são ídolos de Vasco e Flamengo, já são de uma época de década de 70, 80 que joga no YouTube que você acha vídeo deles. Já desde a chegada de Fred, pegando a melhor época em relação a títulos do Fluminense, esse fator mudou um pouco. 2 campeonatos brasileiros, 1 campeonato carioca, 1 torneio da Primeira Liga, uma arrancada épica no Brasileirão nunca vista antes, um vice da Sul-Americana paralelo a essa arrancada épica, um 3º lugar no Brasileirão, uma semifinal
final de Copa do Brasil. É muita história de Fred no Fluminense e tudo isso está disponível para você ver a qualquer momento. E mais do que isso, todas as declarações de amor, todas as comemorações jogando o coração para a torcida, todas as falas de Fred, tudo isso está acessível e está na memória de todo torcedor. E eu vou ser bem sincero, é isso que forja um torcedor e é isso que forja um ídolo. Eu perguntei aqui no YouTube, numa enquete, quem era o seu maior ídolo no Fluminense. E Fred ganhou disparado. Só que boa parte comentava embaixo dizendo: Fred é o meu maior ídolo, mas o maior ídolo do Fluminense é Castilho. Faltava provavelmente um entendimento a essas pessoas, e talvez falte a você, assim como faltou a mim um tempo, de lembrar que o Fluminense somos nós. E tem outra, não é nenhum pecado, não é nenhuma vergonha a gente dizer que 44 anos depois de um dos maiores goleiros da história do futebol mundial ter saído do Fluminense como o maior ídolo da história, em 2009 chegou um jogador que conseguiu ter feitos ainda maiores e ser mais idolatrado e valorizado no Fluminense. E é por isso que, pra mim, o maior ídolo do Fluminense é Fred, e eu acredito que esse seja o maior ídolo de toda a torcida tricolor. E se você concorda ou discorda com isso, aqui embaixo tem uma caixinha de comentários para você colocar a sua lista. Eu repito, eu quero ver a sua lista. Não se esqueça de vir aqui embaixo e se inscrever no canal se você não conhecia. Se você já conhecia e não está inscrito, se inscreve também. Curte o vídeo, compartilha para ver. Eu quero ver a opinião de vários tricolores. Compartilhe em todos os grupos que você conhece. Saudações tricolores e até a próxima. Tá lá na esquerda, vai o Conca, fez o levantamento, desvio do Fred. Gol! Fluminense!